programa Lições da Bíblia, prontos para conversarmos com todos vocês a respeito do tema desta nova temporada que começamos na semana passada. E durante aí 13 semanas, contando com a semana passada, nós estaremos estudando sobre Esdras e Neemias. Eu estou aqui com o meu manual de estudos em mãos. Eu tenho certeza que você também pode estar com o seu. Se você não sabe como ter acesso a este manual, você pode entrar no site da Casa Publicadora Brasileira, que está aparecendo aqui, onde você vai poder ter acesso a esse conteúdo que é tão importante para juntos podermos estudar sobre o conhecimento da Palavra de Deus, alinharmos a nossa vida de acordo com o plano de Deus. Na semana passada, estudamos aqui sobre Esdras, um pouco sobre Zorobabel, dois jovens líderes do povo de Israel, quando ainda estava no cativeiro. E nós tivemos o prazer de receber aqui dois amigos que vieram, um do Paraná, o outro de Santa Catarina, para estudarmos a Palavra de Deus com vocês. Pastor Mário Silva, mais uma vez, retorna ao programa. Uma alegria recebê-lo aqui de novo no Lições da Bíblia. A alegria é nossa, né? Participar de um estudo da palavra tão bem preparado, como tem sido esse programa aqui. E a alegria nossa também representar vários colegas ali do Paraná que também ensinam a Bíblia, que têm mostrado a Deus a outras pessoas, e a gente tem esse momento aqui onde podemos representá-los também. Que bom. O pastor Mário é responsável por áreas importantes de um escritório da Igreja Adventista conhecido como a Associação Sul Paranaense, né? É o escritório da igreja ali, responsável pelo setor sul do estado do Paraná. Trabalha com este estudo da Bíblia aqui, que é a Escola Sabatina, trabalha com a Ação Solidária Adventista e Ministério Pessoal. Ministério Pessoal, que é a área missionária da igreja, que é tão importante para a gente se envolver e levar pessoas a Jesus. Uma alegria receber o pastor Mário e também uma alegria receber o amigo que está com ele, que é o pastor Francisco Fonseca. Ele vem de Santa Catarina, Florianópolis. Como eu disse na semana passada, também trabalha no escritório da Igreja Adventista, ali em Santa Catarina, não é, pastor? Uma alegria recebê-lo. Pastor, alegria nossa. Eu quero aproveitar e mandar um abraço carinhoso para os mais de 20 mil membros da igreja ali, na nossa associação. Que maravilha, muito bom. Território lindo da Igreja Adventista. Você que é responsável pela área ministerial, a área dos pastores. Ministerial Família. Mordomia cristã. Lindo Ministério da Mordomia Cristã e Saúde. Maravilha, que bênção, hein? Bênção, pastor. Extraordinário. Um prazer receber esses dois amigos aqui no programa e eu quero convidar a você para orar comigo agora, juntamente com eles, para começarmos o estudo, para que Deus nos abençoe e entendermos mais da sua vontade. Pastor Mário, ora para a gente, por favor. Ora. Nosso amado Senhor, nosso Deus, quero lhe agradecer a oportunidade que temos mais uma vez de estudarmos a Tua Palavra através do nosso manual de estudos, Senhor. Quero pedir que o Espírito Santo esteja aqui conosco agora, onde estamos conversando sobre esse assunto, mas também que o Espírito Santo esteja com cada um daqueles que estão assistindo pela TV, que estão acompanhando, que eles possam também compreender o que o Senhor tem para nos dizer. Em nome de Jesus eu lhe peço. Amém, Senhor. Amém. Vamos ouvir Palavra do Autor com o pastor Hiri Moscala. A lição 2 é, na verdade, focada na experiência de Neemias. Ele foi um grande homem de Deus, mas para que ele pudesse ir para Jerusalém, era quase impossível, porque ele estava a serviço do rei, no caso, o rei assírio Artaxerxes. Esse rei não conhecia todos os desejos de Deus, mas o que é interessante é que quando Deus chamou Neemias para ir e intervir para o bem do povo de Deus e reconstruir Jerusalém, não o templo, mas Jerusalém como cidade, Neemias ele orou. E ele estava orando a Deus, orando e jejuando, e como resultado disso, o coração do rei foi preparado. E então, quando ele estava servindo ao rei, o próprio rei perguntou a Neemias: "O que se passa em seu coração? Por que você está tão triste?" Então, Neemias teve a chance de explicar.
Eu acho isso muito importante. Quando nós realmente desejamos algo, ou quando Deus põe um desejo em nosso coração, nós precisamos orar por isso. Precisamos também jejuar e refletir em como Deus pode usar esse desejo que está em nosso coração, de tal maneira que traga glória ao nome dele. Eu creio que essa coragem de Neemias de ir e testemunhar até mesmo ao rei é um encorajamento para nós, que podemos testemunhar às outras pessoas sobre um Deus maravilhoso. E esse Deus vai trabalhar nos corações, não apenas no nosso coração, mas em outros corações. Então todos poderemos cumprir a missão de Deus e a visão que Deus tem para nós. Com esta introdução, já entendemos um pouco mais sobre a vida de Neemias. Aliás, amigos, mais um grande jovem aí da parte de Deus para comandar o povo, né? A primeira leva de exilados, aqueles que voltaram para Jerusalém, foi sob o comando de Zorobabel. Zorobabel. Mais ou menos 50 mil. 50 mil pessoas. A segunda, sob o comando de Esdras, anos depois, 6 mil pessoas. em torno de 6 mil pessoas. Neemias. O que é que a gente pode saber sobre esse tema dessa semana? O que te impressiona nesta nova turma que vem com Neemias para Jerusalém? A situação continuava ainda muito complicada em Jerusalém. As notícias que chegavam não eram boas. E Neemias, ele ficou muito preocupado. Aqui tem a passagem de Neemias 1, 4 e 5, eu posso ler aqui, pastor? Claro, por favor. Diz assim, ó, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Aqui a gente vê o coração dele, né? Ele estava quebrado, né? Ele parece que ele estava assim completamente arrasado pela situação, pelas notícias que haviam chegado de Jerusalém. Ele conversou, na verdade, com quem aqui para ter essas notícias? Era com um irmão carnal, um parente, ou um amigo também israelita? Como é que é essa questão? Quem trouxe as notícias para ele? Ele o chama de irmão, né? Alguns acham que pode ser apenas por ser israelitas, mas a tendência é mais pensar que ele era irmão dele mesmo, né? Sei. Tinha essa informação do que estava acontecendo lá em Israel, pelo termo bíblico usado naquela língua, podia ser tanto irmão carnal quanto irmão de nação, irmão de fé, né? É isso. Mas aparentemente talvez tenha sido irmão mesmo, né? Mas não é uma certeza absoluta disso, né? Agora, veja como que Neemias ele fica triste ao saber que o povo lá estava sendo atacado, que não estava conseguindo fazer os muros, não estava conseguindo reconstruir a cidade. Mas nessa tristeza dele, demonstra o caráter dele. Exato. Ele estava confortável ali e falou, puxa, que pena para eles, né? Mas ele não pensou, puxa, que pena para eles. Ele pensou diferente. Eu preciso fazer alguma coisa. E ele tinha uma função, assim, importante, né? Ali no reino, né? Importante, estratégico, e ele não podia nem ficar triste. Esse era um drama muito grande, porque... Fazia parte do trabalho dele, não estar triste. Ser alegre com o coração partido não é fácil, né? Porque qual era a função dele específica no reino ali? Ele era o copeiro, né? O copeiro era aquele camarada que garantia que nada envenenado fosse servido ao rei, porque ele experimentava primeiro antes, tanto a bebida quanto a comida, né? Tudo, ele era o responsável. Se alguma coisa... Mas normalmente esta pessoa, ele não era só aquele que experimenta, como aparece em filmes, né? Ele só experimenta e acabou o serviço dele. Não, ele era um dos auxiliares diretos ali do rei. O nosso manual diz que ele era oficial. Um oficial. Seria uma pessoa extremamente importante dentro do comando um ministro, do reino, provavelmente. Né? Outros já foram registrados como ministros ali, como sendo copeiro, né? Naquele ritual da corte, não era qualquer um que se aproximava. E ele podia se aproximar, falar e tal, mas era importante que ele tivesse alegre. E ele manifestou no texto essa preocupação, né? Eu não podia ficar triste. Exato. Eu fico pensando até na realidade política do país que a gente vive. Há muitas reuniões que nós não podemos entrar, não é?
um sistema representativo por comissões, onde eles estão discutindo temas da nação, leis, etc. E esses jovens israelitas, eles tinham um privilégio que às vezes pessoas da própria nação não tinham. Eles entravam nas grandes cortes, diante do rei, nas reuniões importantes, sigilosas ou não. Eles estavam diante dos grandes homens da nação que os recebia, não é? E Neemias entendeu isto como Deus usando ele. Uhum. Deus me colocou aqui porque ele já tinha um plano. Mas ele podia pensar como outras pessoas, né? Eu estou numa posição boa, eu vou ficar quieto, porque se eu ficar quieto, continuo numa posição boa. Mas ele, vou arriscar. E arriscou muito, porque para se apresentar triste, sendo que não poderia se apresentar-se triste diante do rei, né? Ele se arriscou porque queria que Deus o usasse. Eu acho que ele também estava um pouco constrangido, né? Porque eles já haviam autorizado o retorno com Ciro. Daqui a pouco ali Artaxerxes com Esdras, não é? Ficou um negócio meio complicado, não é? Vou ter que chorar de novo, recursos. E é interessante que esse rei, de quem ele era o copeiro, ele tinha mandado para em Jerusalém, porque recebera dos oficiais de lá uma comunicação contrária. Então ele mandou, e como é que eu vou agora pedir alguma... Então qual foi a estratégia dele? Durante um bom período de meses, ele orou... 4 meses. 4 meses, ele orou e jejuou. Ele não foi afobado, ele não foi precipitado, ele foi ali estratégico. Enquanto ele orava e jejuava, ele idealizava uma ideia, um plano. O que vai ser? Uma hora o rei vai perceber, e daí? Eu tenho que ter uma resposta. Uhum. E nesse tempo ele, então, elaborou um plano. E quando Deus deu a oportunidade, ele colocou em prática. Já é de se admirar a pessoa orar e jejuar aí por um período longo. Né? Lógico, ele não ficou 4 meses sem comer nada, mas ele tinha períodos de jejum e oração e a resposta de Deus não vir. Né? Já é de se admirar dele não ter se desanimado. Mas ele confiava que Deus responderia a sua oração. Né? Ele era completamente submisso a Deus. Ele estava pedindo para Deus que Deus fizesse algo, mas sempre o Senhor no comando. O pastor mencionou também, constrangido falar com o rei, talvez tivesse constrangido falar com Deus também, né? Exato. Porque 13 anos antes, Esdras já tinha voltado para fazer aquilo que ele estava sonhando e não aconteceu. Mas eu vejo aqui na oração de Esdras, assim, todo dia é dia de orarmos, todo dia é dia de falar com Deus. Exato. E algumas pessoas, quando se perturbam com alguma coisa, pensam, Deus não vai me agir, abandona Deus. Exatamente. Esdras pensou, não. Eu vou buscar mais Deus, porque o que eu quero, eu sei que Ele quer também, eu vou buscar. Ele se preparou em oração até poder conseguir uma resposta positiva vinda de Deus. E ele, assim, dentro daquela visão da oração, do jejum, do clamor, ele estava clamando a Deus que colocasse a mão, né? Que abrisse uma porta, porque eu acho que até ele não estava vendo que porta abrir. Como é que eu vou ajudar a resolver o problema, né? Ele era uma pessoa só. Eram milhares de pessoas lá sofrendo, né? Acho que ele também não sabia como agir naquele momento, né? E outros não tinham conseguido dar cabo da missão. Zorobabel, para terminar o templo, recebeu o reforço de profetas. Ageu e Zacarias precisaram falar ao povo, que o povo, em vez de se dedicar à construção do templo, começaram a construir suas casas. E aí os profetas repreenderam, olha, não está certo isso. Bom, terminaram. Agora vem o Esdras e começa a colocar a comunidade, mas os muros estavam em ruínas e aquilo era muito duro para ele. Então, o que ele fez? O que todo mundo deve fazer quando tem uma tarefa difícil para a qual não sabe o que fazer. Busca Deus. Ele buscou Deus e buscou como ele sabia. Ele foi orientado isso. Olha, em situações difíceis a gente se humilha com jejum, com oração e Deus vai se manifestar. Eu acho que esse costume, não tenho certeza, ele deve ser uma realidade nossa até para os nossos problemas, não é, pastor? Eu sei que todos nós temos os nossos problemas, nossos amigos telespectadores também. E como é importante orar e clamar a Deus pelas soluções dos problemas e pelo direcionamento. A gente faz pouco isso, temos que fazer mais. Não é? Consultar a Deus é realmente um grande caminho para o sucesso e para a vitória. A gente tem estudado, especialmente quando a gente estuda profecias,
que Deus sabe todas as coisas, né? Ele já sabe o que vai acontecer, né? Tanto sabia o nome de Ciro lá atrás, já cita com muito tempo antes, né? E quando Neemias estava aqui num processo de oração, se aproximando de Deus, parece-me assim, se não sou eu que vou falar com Deus, não acontece. Eu vejo ao contrário. Exato. Eu vejo Deus dizendo assim para Neemias, presta atenção, estou falando contigo. É você que eu quero usar, é você que vai ser o meu instrumento para lá. E Neemias, quando é tocado ali por Deus, ele está pronto, né? Então, algumas vezes as pessoas estão em oração e pensam, o que vai ser feito? Mas Deus está dizendo, eu já sei o que vai fazer. Busque, e eu já te conto o que vai ser feito, né? O nosso manual de estudos diz aqui, pastor Francisco, que os samaritanos estavam criando um problema tremendo lá para o povo de Israel, né? O que é que eles estavam fazendo? O problema é o seguinte, quando após o cativeiro, o povo de Israel sabia que o cativeiro aconteceu por desobediência. E agora, após o cativeiro, eles foram assim muito rigorosos com a coisa toda, né? Eles não queriam, de forma alguma, nenhum envolvimento dos samaritanos. E os samaritanos também, eles não queriam que Jerusalém fosse Forte novamente. Então, você tem duas situações. De um lado, o samaritano, eles até disseram assim, olha, nós queremos construir, nós queremos participar com vocês. Não, vocês não têm parte aqui. Vocês não têm parte aqui. A ideia deles não era realmente construir, né? Era impedir de construir. Né? Exatamente. Então, os samaritanos se opunham. Estavam com medo do povo de Israel ser mais forte depois que tudo terminasse, né? E eles tinham razão, né? Eles tinham razão. Eles tinham razão. Fortes mesmo. Seriam fortes mesmo. Eles escreveram cartas e as cartas foram bem escritas, dizendo, olha, verifique-se que no passado essa cidade foi terrível. E quando o rei pesquisou, disse, realmente, vamos parar tudo ali. E agora Neemias era a pessoa para fazer retomar aquilo que estava parado. Era muito delicada a situação dele. É uma situação bastante interessante. Não apenas ali os samaritanos, mas outros povos da vizinhança, toda a vizinhança não queriam, então eles espalhavam boatos e coisas que não procediam para que aquela obra não continuasse. Nós vamos continuar conversando exatamente a partir desse ponto, dentro da história de Neemias, e você não sai daí, porque nós voltamos em instantes. E começando o segundo bloco do programa Lições da Bíblia, obrigado pela sua audiência, porque você está aí com a sua Bíblia aberta, acompanhando essa nossa conversa sobre Neemias, grande servo de Deus, assim como foi Esdras, que já estudamos na semana passada. E nessa semana, com os amigos aqui, os pastores Mário Silva e Francisco Fonseca, amigos que nos visitam no programa, nós estamos tendo essa gostosa conversa. Antes, porém, eu quero oferecer para você a oportunidade de estudar a Bíblia com a Novo Tempo. Não perca tempo, conheça a Bíblia, conheça a vontade de Deus. Este curso, a série Princípios, é um curso que é oferecido gratuitamente a você e você pode entrar em contato em horário comercial por telefone no 0 Operadora 12 21 27 31 21. Está aparecendo o telefone em sua tela, você pode ligar para a gente e você também pode solicitar esse curso gratuito através do nosso blog, novotempo.com/lições da Bíblia. Você ali vai ter um ícone como este aqui, como tem na revista, clique em cima e vai fazer o seu pedido. É gratuito, você vai receber em casa sem a cobrança de nenhum centavo para que você realmente conheça a palavra de Deus e entenda os planos de Deus. Amigos pastores, nós estamos conversando aqui hoje no programa com os telespectadores a respeito da vida de Neemias, ele que ficou muito triste com as notícias que recebeu, que não conseguiam reconstruir os muros, que haviam muitos povos inimigos na vizinhança disseminando a mentira, a discórdia, e eles estavam desanimados para a reconstrução. Neemias não sabia o que fazer e foi orar e jejuar. O que vocês entendem, como vocês entendem a oração de Neemias? Como você viu esta oração de Neemias, pastor Mário? Primeiro que aparentemente ele conhecia a oração de Daniel, né? Porque a oração dele tem uma semelhança com a oração de Daniel ali, quando estava preocupado que já estava vencendo o tempo dos 70 anos para eles retornarem. E a oração dele tem algumas semelhanças, quando ele está falando com Deus ali, e
E ele, a primeira coisa que ele faz nessa semelhança de oração e na própria oração dele, é que ele reconhece a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus. Ele começa falando de quem é Deus. Ele continua na sua oração fazendo uma súplica a Deus, pedindo a Deus que ouvisse a sua oração. Ele continua falando em confessando os pecados. Eu queria dar uma pausa aqui no confessar os pecados, porque ele sabia onde que ele estava errando. Então ele fala, Senhor, eu acho que erramos aqui. Ele falava pelo povo também, né? Creio que erramos naquele ponto, naquele outro ponto. É importante a gente saber onde que estamos errando para a gente poder confessar os pecados, né? Tem pessoas que Fazer uma autoanálise. uma autoanálise, né? Honesta. Essa conversa consigo mesmo e Deus incluído nessa conversa para analisar o que tem para confessar, para você poder falar alguma coisa com Deus, né? Perfeito. Ele solicita a Deus que lembrasse das suas promessas, como se Deus não soubesse as promessas, né? Mas o Senhor prometeu, o Senhor disse, estou aguardando, né? Essa sinceridade dele ali nesta oração, e me parece, eu penso assim, a oração é uma conversa. E se é uma conversa, eu preciso falar com Deus. E não assim, uma coisa decorada. Então, na conversa, ele fala, Senhor, lembra aquele dia, o Senhor prometeu desse jeito, está escrito em tal lugar. Agora é a hora. E ele continua nessa reafirmação de Deus, falando em resgatar o povo ali. Ele faz uma nova súplica na sua oração, pede que Deus o escute. E ele faz ali um pedido especial que diz, Deus concede prosperidade e misericórdia. Ele pede. Eu acho que ele tinha... Uma oração bem estruturada, né? Estruturada, sabia o que estava dizendo. Exato. Sabia onde ele queria chegar no final da oração dele. Ele não estava orando só por rotina, tem que orar. Não, Agora, sabia o que queria. Deus tinha se esquecido do povo, porque ele pede para Deus se lembrar aqui, lembra das suas promessas, Senhor, estamos sofrendo, cumpra as suas promessas. Deus tinha se esquecido? Jamais. O Senhor não se esquece. Inclusive, essa oração de Neemias era uma reação à atuação de Deus nele. Toda resposta nossa é sempre uma resposta à iniciativa do Espírito do Senhor atuando em nós. Eu acho interessante que essa oração que o pastor mencionou, uma oração longa, possivelmente ele a fez repetidamente e se demorou diante do Senhor. Mas tem uma oração curta dele, pastor, que é muito interessante aqui no capítulo 2, no verso 4. E, veja, essa foi a oração de preparação, mas quando o rei perguntou para ele assim, no verso 4 diz assim, disse-me o rei, que me pedes agora? Então ele diz assim, então orei ao Senhor dos céus. Essa foi uma oração muito rápida, foi praticamente um pensamento. Meu Deus, me ajuda. Me ajuda, né? Tudo aquilo pelo que eu venho orando durante tanto tempo, chegou agora. Misericórdia, Senhor, me ajuda. Ou seja, não é o tamanho da oração que a gente faz que vai dizer que Deus vai ouvir a nossa oração, não, né? Mas Deus está vendo a nossa sinceridade, o nosso coração. Diante de Deus, a gente está nu, não tem como esconder nada, né? É essa sinceridade que a gente tem que ter, sem papéis, sem máscaras, né? É aí que está o poder da oração, né? Como eu dizia, é uma conversa, né? Então, entre pais e filhos, entre amigos, talvez você tenha que fazer uma longa conversa para explicar uma situação, para pedir alguma coisa. E talvez seja rápido, né? Um filho para a mãe, estou com fome, né? Não tem muito o que conversar sobre o assunto, precisa contar o que ele está sentindo da fome. Exato. E nesse caso da oração que o pastor mencionou ali, Senhor, é agora que eu vou falar, me ajude. Não tem muito tempo para fazer todo um preparo de uma oração. O que eu tentei dizer aqui seria o seguinte sentido, a oração longa não tem mais poder do que a curta e a curta não tem mais poder do que a longa. Não. Depende do momento, ela tem que ser curta, depende do momento, ela vai ser longa, não é? Ou como conversando com alguém. Dependendo do momento, eu vou orar ajoelhado, ou em pé, ou andando, ou dirigindo. Exato. Não é? Então tem todo um contexto aqui, possivelmente ele, quando o rei disse, o que você me pede? Ele não se ajoelhou, ele não disse, deixa eu ir ali. Não, foi uma coisa ao vivo, né? Exatamente. Uma outra situação aqui com Neemias é que, apesar dele ter até uma posição ali com o rei, ele podia falar com o rei próximo, né? Mas ele, no seu pensamento, pela estrutura da oração, ele, eu não sou ninguém para eu chegar e falar com o rei. Quem pode é Deus. Então eu vou conversar com Deus, que pode, e Ele vai me ajudar. Às vezes as pessoas querem fazer as coisas sozinhas,
E aí que acaba não dando certo. Mas com Deus, Exato. tudo vai ser abençoado. Exatamente. Ou seja, ele sabia que Deus tinha poder para resolver tudo. Ele sabia. Então ele recorreu de todo o coração a Deus para que realmente Deus fosse o defensor de sua causa, né? Porque isso estava afligindo o coração dele. E ele se apegou às promessas de Deus. É muito importante que quem ora, quem enfrenta uma demanda, se baseie nas promessas de Deus, para a gente não ir contra, porque uma oração contra a promessa de Deus, ela revela imaturidade e certamente vai ser uma frustração. Então, o que Deus disse sobre esse assunto? Vamos imaginar um problema de família. A gente tem que ir de acordo com a promessa de Deus. Manutenção da família, não é? Uma vida de pureza. É nesse sentido que tem que ser a oração de um jovem, de um... Agora, supondo que uma pessoa, pastor Mário, ela se lembre de orar a Deus e fala assim, Senhor, o Senhor é o Deus de promessas, o Senhor, e começa a declarar coisas bonitas a respeito de Deus. E ela clama a Deus para a solução de um problema. Mas vamos supor que essa pessoa seja a causadora do problema. Adianta confessar que Deus é o Deus de promessas? É aquilo que eu estava falando agora há pouco, né? Ele precisa saber o que ele é. Então, como ele vai confessar seus pecados se ele não reconhece que ele também erra? E se ele é o causador, isso tinha que constar na sua própria oração, né, Senhor? Exato. Se for eu o causador, me ajude, que eu mude, que eu seja diferente e que haja, se for no caso, paz na família, se for o caso no trabalho, que haja um entendimento ali no trabalho. Ele não pode ser o causador, ele tem que ser a solução. E aí que todo esse planejamento dele de estar diariamente falando com Deus, estudando a Bíblia, o próprio Deus vai dizer o seguinte, você está pedindo uma coisa que você é o causador, né? Exatamente. E ele vai perceber isso. Agora, mesmo que sejamos o causador do problema, lá na família, nos relacionamentos, há solução? Com Deus sempre há solução. E o que fazer então? Eu acho que tudo tem que começar com uma oração. Mesmo que a minha oração seja equivocada. Tudo começa com oração. Porque através dessa oração, o Senhor vai agir. Ele trabalha no nosso coração. Ele trabalha. Eu estou fazendo a oração toda torta, estou todo errado. Mas estou orando. Deus, estou aqui, tenha misericórdia. O Senhor vai ver isso, né? Ele vai entender isso e vai começar a agir e vai me dar força para eu saber agir e ter coragem de agir. Mas começa com a oração. Perfeito. Então, se nós somos os causadores da infelicidade de alguém, ou de uma tragédia, oro e falo assim, Senhor, me perdoe, me ajude a corrigir os meus problemas, o meu erro, mas eu preciso que o Senhor seja um Deus de promessa e seja aquele que vai responder a nossa oração, né? Porque todos nós somos seres humanos, temos nossos erros, nossos problemas, nossas lutas e carecemos da glória de Deus, do perdão, da graça de Deus, né? Neemias estava aqui, angustiado, se manifestando diante de Deus. O grande ponto aqui é que a oração ela foi respondida, nós já falamos aqui no bloco passado, mais ou menos no mês de abril do ano de 444. Então isso dá mais ou menos uns 4 meses de espera desde que ele recebeu a notícia de que as coisas não estavam bem lá em Jerusalém. 4 meses de oração também. Hã? 4 meses de oração. 4 meses de oração. Vocês acreditam que o grande problema talvez hoje é que nós somos muito imediatistas e oramos e queremos levantar da oração e já ter a solução? Se a solução não vem, a gente já transfere para Deus o problema, a culpa e desanimamos? Você acha que esse imediatismo está atrapalhando? É verdade. Nós não só somos imediatistas, como muitas vezes queremos dizer a Deus o que Ele tem que fazer, como fazer, quando fazer, né? E isso é um problema, porque o Senhor, Ele é o Senhor do universo, Ele é o Deus de todos, e Ele trabalha sem violentar a consciência de ninguém, sem atropelar a vontade pessoal das pessoas, né? Então, geralmente o tempo de Deus é um tempo diferente do nosso. Perfeito. Ou nós estamos correndo na frente ou atrás. Aham. E é através da oração que nós vamos sintonizar o nosso coração com o coração de Deus. Perfeito. Eu gosto de lembrar, pastor, Aham. de que nós somos servos de Deus. Não é Deus nosso servo.
Porque quando a gente faz determinadas orações, isso não tem nenhum exemplo para contar que aconteceu, mas parece-me que alguém deitado na rede dizendo, Senhor, me traga um suco de laranja, com pouco gelo ainda, exigindo ainda, né? Deus não é nosso servo, somos nós que somos servos dele. Então, por isso, na oração aqui, ele suplica, ele pede misericórdia, porque ele sabe que ele não é merecedor. Então, se Deus entendeu que ele quer responder exatamente na hora, como a gente pode contar várias experiências assim, pessoais, né, na vida de todos nós, né? Como ele pode também dizer, ó, espera 4 meses. Como ele pode dizer, espere a vida toda. Preciso que você aguarde algum tempo. Foi a própria profecias, né? Dizer, ó, eu vou ajudar vocês, mas vocês vão aguardar 70 anos. Exatamente, exatamente. E aí alguns até se desanimam pela quantidade de anos, né? Imagina, 70 anos esperando para uma oração ser respondida, ela é um absurdo. Ele sabe o que é melhor para a gente. Mas Deus sabe o que é melhor, ele já tinha profetizado. Algumas pessoas hoje, em nossos dias, talvez você que está em casa já tenha ouvido, quando falam sobre a oração, elas têm um costume de determinar. Então, por exemplo, eu determino que aconteça isso. Eu determino que aconteça aquilo. O poder está em quem faz a oração ou está em Deus? O tempo é de quem está fazendo a oração ou é o tempo de Deus? Determinar é certo ou errado? Eu queria ouvir a opinião de vocês. Tem pessoas que elas são de índole mais tempestiva, né? Então elas correm na frente. E tem pessoas que são mais contemplativas. Elas ficam lá atrás e oram um pouco e tal, oram muito e esperam muito, tem dificuldade. Então essa questão de dizer eu determino é mais daqueles que querem manipular Deus. Determino como se Deus fosse, como o pastor disse, um servo, né? A gente não pode determinar. Como se Deus fosse um menino, né? O melhor que a gente chega é suplico, né? Por favor, Senhor, tenha misericórdia. Mas dizer que... E é bem diferente, né? Você falar, Senhor, eu suplico, Senhor, eu determino. Quer dizer, eu não consigo dar 1 minuto a mais de vida nem para uma galinha, nem para um bichinho. Vou dar o quê? Vou determinar o quê para Deus, né? E Deus está regendo o universo, pastor. Milhões de pessoas, milhões de variantes. Nós temos a compreensão de uma só. Como é que eu vou determinar quem sou eu para determinar algo, mesmo que na minha ótica seja bom, seja necessário e urgente? Mas é Deus que sabe. É que quando Jesus nos envia com autoridade, mas ele tem que lembrar que a autoridade é dele, a gente só o representa. Então nós não determinamos nada nessa autoridade. A pergunta é se ele determina aquilo. E esse contato com Deus diz que a hora que eu devo falar ou não devo ficar quieto, né? Então, nós não terminamos nada. Agora, Deus pode tudo. O que Ele disser que é para fazer, podemos fazer. Eu ouvi alguém dizer, pastor, outro dia, dizendo o seguinte, quando nós terminamos uma oração, dizendo assim, seja feita a tua vontade, nós estamos destruindo a oração, nós estamos tirando a força da oração. Existe outra maneira sensata de um cristão terminar a oração, senão que seja feita a tua vontade? Agora é a minha vontade? Não pode. Olha o exemplo de Neemias, né, Senhor? Tem misericórdia, agora o Senhor autorizou aí, o Senhor me respondeu a oração, tem misericórdia de mim, né? O momento mais difícil para alguém fazer uma oração, faça a sua vontade, é quando alguém da família está doente, está na beira da morte e você determina que levante dessa cama, posso querer dizer. Mas dizer que Deus está no comando, seja feita sua vontade, é uma demonstração de fé, porque a morte já é o pior de todos os problemas, ela já está resolvida. Claro. Quando Cristo voltar, aqueles que o seguem serão ressuscitados, né? Então, claro. Confie em Deus. Exato. Essa confiança em Deus é importante mesmo, não dá para a pessoa, eu faço do meu jeito, Senhor. Exato. Não vai dar muito certo. Não. Exatamente. É quase um desrespeito, né, nosso para com Deus, quando a gente fala assim, Senhor, eu determino, eu quero, porque o Senhor é o Deus de promessa, de Abraão, de Jacó, não sei quem. Quer dizer, então, o Senhor tem que fazer para mim também. É, no mínimo, um desconhecimento, não conhece Deus. Exatamente. Se conhecesse Deus, sabia que não Há um grande pode falar equívoco em muitos que oram hoje, né? Porque é um desconhecimento completo do processo da oração, de como Deus responde. Ele é soberano, ele está acima. Os pais dão tudo que os filhos pedem? Não. É Deus, na sua sabedoria, também. Não pode. Não é? Ele é soberano, não é? Ele sabe todas as coisas. Bom, gente, papo tá bom. Já já a gente continua conversando,
porque é o último bloco que vamos ter dentro de instantes. De volta com o último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Você que está acompanhando já sabe, estamos estudando os personagens bíblicos Esdras e Neemias. Eles serão o foco, os 2 livros dos nossos estudos durante 13 semanas. Esta é a segunda semana desta nova temporada, estudando sobre Neemias, um dos líderes que voltou para Jerusalém para ajudar no processo de reconstrução dos muros de Jerusalém. Enfrentou uma barra muito grande na sua liderança, não é, meus amigos? E ele acabou orando a Deus, pedindo sabedoria, misericórdia. Mas chegou o dia dele ser enviado, né? Como é que era o envio, no caso? Por exemplo, eles eram exilados de guerra. Certo. Quando um exilado voltava, era algo oficial, com documento assinado, né? Para não serem presos pelo caminho, aquela coisa toda. Imagino que devia ser algo bem sério, como é hoje, né? Os exilados quando voltam para a sua pátria. Mas chegou o dia dele ir e ele levou um documento em mãos, né? Para os líderes lá, aqueles... Governadores. Os governadores. Como é que era essa questão? Quais eram os camaradas que receberam a ordem do rei para que eles recebessem a Neemias e a comitiva dele? Eles não gostaram nem um pouco, né? De perceber que ele vinha com autoridade, fortalecendo ali o povo de Israel, que voltava para casa. E tinha mais ainda, né? Eles iam ter que fornecer aí algumas coisas ainda, né? Mas eles não gostaram nem um pouco em saber que o muro seria construído, né? Tobias, apesar do nome parecer israelita, né? Judeu, mas ele não era... Ele não era israelita, né? Não era, ele é amonita, né? Nessa mistura de guerra deve ter sobrado o nome para ali, ele. Né? Quais eram os personagens, então? Era um tal de Sambalate, né? Sambalate, que era eronita. Uhum. Também não era... Eram povos vizinhos ali de Jerusalém, povos, né? De Israel. É uma região pequena, né? Então, tinha vários povos bem próximos uns dos outros ali, né? O outro era Tobias. O Tobias, né? E eles buscavam não permitir que Neemias fizesse a construção. Desculpa, pastor, Pode falar. eu não queria escapar isso, mas eles já tinham tido bom êxito em parar a obra, né? Com Esdras, com Zorobabel. Exatamente, esse camarada... Eles foram atrasando, eles né? foram atrasando, o desenvolvimento de Israel. complicando, e sabe aquela burocracia, né? Que você chega, quer o documento, mas... Que a melhor forma de deixar um povo subjugado é ele ser dominado, né? Dominado. Então, estavam sendo dominados pelos povos vizinhos ali. E a questão do muro ali... Era uma cidade sem muro, naquela época ali... Totalmente desprotegida. Desprotegida. Não tinha poder nenhum. Era uma vergonha, Neemias disse, nós somos opróbrio. A Bíblia fala de um tal de Gesem, um árabe, que também era líder de alguma tribo, de alguma pequena nação ali, não é? E também, o que foi que eles fizeram de tão ruim para Neemias? Eles falaram mal de Neemias, falaram mal da reconstrução, porque eles tentaram desfragmentar a população ali da liderança de Neemias. O que é que eles falavam? Esses camaradas aqui, eles não deixavam a coisa fluir. Tanto é que Neemias, ele estava consciente disso. Pelo jeito, quando ele recebeu as informações de que a coisa não estava boa em Jerusalém, ele recebeu um relatório muito completo. Tanto é que ele foi muito sigiloso ao voltar, né? Ele teve toda uma estratégia, uma linha de ação muito cuidadosa, a fim de que esses camaradas aqui, o Sambalate, o Tobias e o Gesem, eles não podiam ter espaço nem vez ali em nada, né? Então ele foi fazendo o seu núcleo de ação para que esses camaradas ficassem de fora, né? Ou seja, esses camaradas tiveram ciúmes, então, da força com que Neemias vinha, a autoridade com que ele vinha para fazer a sua obra ali. Os ciúmes não permitia que outra pessoa seja feliz, né? Eles tinham essa prepotência, impedir que alguém seja feliz, né? E ele foi bem estratégico, né? Ele chega com toda a autoridade, todo mundo percebe que ele chegou com autoridade, com toda a guarda, com os documentos, com riquezas, que ele foi enviado. E mais uma vez eu vejo assim, Deus escolheu
bem, né? Ele escolheu bem Esdras, porque Esdras é um estudioso que foi ensinar novamente aquilo que eles tinham desaprendido da lei. Agora escolhe bem Neemias, que era um bom estrategista para chegar lá, e um empreendedor. Né? Um empreendedor, porque para fazer o que tinha que fazer no meio de tanta oposição, tinha que ser alguém de uma boa visão, e Deus escolheu bem ele. Né? Eu posso imaginar Neemias chegando com a comitiva dele e vendo aquele caos, né? Ele deve ter pensado, por onde eu começo, né? Onde é que eu vou resolver esse problema aqui? Porque era caos, né? Era uma situação difícil. Mas ele havia experimentado, depois de 4 meses de oração, Deus fazendo um milagre lá no coração do rei, liberando ele. E ele pensa, se Deus me fez um milagre lá, ele vai fazer outro milagre aqui. Ele chega com toda a confiança, ele sabia que Deus estava no comando. Sim. Estava muito preocupado, né? Mas olha a dificuldade dele. Porque você fazer alguma coisa que Deus lhe pede, nem sempre é fácil. Agora, fazer com que outros estejam falando mal de você, mais difícil. A gente lembra de Jó, querendo ser fiel a Deus, e os amigos falando para ele que ele estava errado, né? Ou então Ana, que queria ter o seu próprio filho, e Penina lá, zombando dela porque ela não tinha filhos. Né? E Neemias enfrentou algo bem parecido. Ele tentando trabalhar e encontrando essas pessoas com um olhar torto, pensando mal, querendo a destruição dele e de todos os outros que estão ali, mas ele se manteve fiel e firme com Deus. Aqui estaria uma primeira lição aqui da vida de Neemias. Ele não se abateu com os olhares tortos, com os comentários negativos, manteve-se firme no seu objetivo? Era um homem de linha, de conduta, né? Tem um texto do manual que diz assim, ó, foi lamentável que a liderança daquela região tenha rejeitado Neemias, porque ele se preocupava com o bem-estar dos oprimidos. Indivíduos prepotentes não se alegram com a felicidade das pessoas a quem eles intimidam. Então, aquele povo não sabia que eles estavam fazendo mal para a região, isolando Neemias. Mas a felicidade dele estava nele, porque Deus estava nele. Então, eles olhavam torto, eles sabendo que Deus estava agindo, eles queriam trazer infelicidade para ele, mas não conseguiam, porque ele estava focado, com os olhos voltados para Deus. Né? Quando uma pessoa justa assume o poder, uma liderança, todos são abençoados. Né? Era o caso se Neemias, se aquele povo não tivesse ali criado problema para eles, teria sido bom para todos. Agora, quando uma pessoa injusta assume o poder, ela cria uma situação caótica, né? Caótica, exatamente. Elas intimidam, desunião. Faz tudo quanto o coração humano não convertido, não regenerado é capaz de fazer, é incrível. O nosso manual de estudos, ele trata aqui a respeito de algumas lições de liderança de Neemias. Aliás, tem muitos livros, né, escritos hoje em dia, você deve conhecer algum, que usa o livro de Neemias como base de sua visão de liderança, de suas aulas de liderança. E aqui algumas, pelo menos 3 lições a gente tem. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, vamos começar com o pastor Mário, as grandes lições de liderança aprendidas pelo texto bíblico através de Neemias aí. A primeira. A primeira é que ele já deduziu, se eu contar o que eu estou fazendo, eu não vou fazer. Então ele aguardou para contar. Primeiro ele ficou observando o que estava acontecendo ali, ele guardou silêncio naquele momento e a hora certa eu falo o que tem que falar. Agora eu quero saber o que está acontecendo. Ele buscou informações. Né? Então, quando você precisa fazer uma grande obra, você não deve sair contando todos os seus desejos para todo mundo. Tem que primeiro observar, fazer o que ele fez. Deixa eu observar o caos aqui, deixa eu ver como é que está a situação, para que lado eu vou. Ficou quieto. Essa seria uma estratégia? Uma estratégia que ele usou, né? Guardou o silêncio para a hora certa. Porque quando ele tivesse informações corretas, e quando ele falasse e alguém fosse falar, não vai dar certo, ele dá certo, porque tem esse passo, esse outro passo, vai dar certo. E não deixou de acontecer. Todos, até os aliados, vamos dizer assim, disseram, não tem como fazer. Ele tem sim, tem como fazer. Ele tinha autoridade, porque ele já conhecia sobre liderança, né? E a sua visão aí, pastor Francisco? A segunda lição aí. A lição 2 é que ele tinha um planejamento. Ele não estava assim, vamos ver o que vai dar isso aqui, vamos cortar umas madeiras para cá. Não, ele sabia exatamente para onde ele precisava de madeira, de pedra, que tipo de situação.
Essa visão foi tida no período em que ele ficou andando ali perto dos muros, observando, fazendo anotações, buscando conhecer a situação que ele estava para chegar nesse planejamento? Primeiro você tem que tomar par do problema para depois ter uma ação de planejamento? Foi exatamente isso, mas na verdade é assim, está no período de silêncio, né? No período de silêncio dele, ele sai à noite. Ele estava só aprendendo, anotando. Dando a volta pela cidade, vendo o muro caído, vendo o que dava para ser feito, o que tinha que ser feito. Ele foi analisando isso. As cartas que ele recebe do rei, ele já revela que ele tinha uma noção muito acertada da situação, né? Quando ele pediu madeira, ele sabia, né? Então, ele é um camarada de uma visão muito antecipada, né? Lá, quando ele orava na Babilônia, ainda na Pérsia, ele já estava tendo uma mente iluminada sobre a situação. Quando ele chegou silenciosamente, ele verificou os fatos, checou os fatos, e aí a coisa pôde andar. E a terceira lição de liderança que a gente aprende aqui da história de Neemias? A terceira que quando ele vai apresentar a ideia, ele já começa apresentando, falando de como que Deus já agiu no passado, ele foi descrevendo. Ele também conta da autoridade que ele tinha, ele vinha em ordem do rei. E mesmo os aliados, né, os judeus ali, preocupados, ele os motiva. Ele tinha um entusiasmo, né? Ele tinha um entusiasmo pelo que estava fazendo, e cada um, ao ouvir ele falando, porque já haviam falado isso antes, mas alguém disse, não dá, isso é impossível, não tem jeito de fazer. Aí Neemias, não, dá sim, é possível fazer. E quando do jeito que ele fala, com a inteligência, com a coragem, ele fala, o grupo vem com ele. Pegou aquilo que Deus tinha feito no passado e falou, Deus vai fazer de novo, vamos com fé. Fez antes, né? E pastor, ele mexeu com brio. Ele diz assim, nós estamos sendo uma vergonha, nossos muros estão... Ele mexeu com a honra das pessoas, né? Aquilo era muito importante naquele contexto ali. Nós não podemos continuar assim. E eu tenho mais, Deus tem me abençoado e recapitulou o que Deus tinha feito. E quando o povo viu, se encheu de esperança quanto ao futuro, apesar de saberem que teriam lutas e dificuldades. Exatamente. Sabe, pastor, quando uma pessoa ele vai dizer assim, eu creio em Deus, nessa sociedade secular que a gente vive, ele tem que pensar um pouquinho, né? E ele não tinha vergonha de dizer que ele cria em Deus. Porque alguém podia falar, não, mas Deus não agiu, não. Eu creio, Deus vai agir. Vim aqui para isso e nós vamos fazer. E a lição agora para de falar nisso, mas a gente sabe que ele vai conseguir, né? Esse tipo de personalidade que ele tinha era também segurança para o povo, né? Falou, não, esse aí sabe o que agora quer. vai. Agora vai. Agora vai. Agora nós vamos acabar essa construção aí. Que ele era muito corajoso e decidido, né? Ao mesmo tempo confiante no poder de Deus. Quanta coisa a gente pode aprender sobre liderança nos dias de hoje, né? Talvez a gente esteja falando para pessoas que estão nos assistindo que lideram as suas igrejas, têm funções, são pessoas de diferentes religiões que estão nos assistindo aqui agora e têm funções de liderança. E às vezes a gente se esquece de que a gente tem que avançar com fé, como Neemias fez, com coragem, baseado no passado, porque o passado, aquilo que Deus fez no passado, é um cartão de visitas poderoso para saber o que Ele pode fazer hoje e fazer amanhã também. E essa confiança a gente tem que levar aqui do programa dessa semana. Amigos, mais algum destaque, antes da gente fechar o programa dessa semana, que vocês gostariam de dar aqui dessa parte de final? Algum destaque importante que talvez a gente não tenha tocado e que precisamos falar aqui com os nossos telespectadores? Só queria completar, pois não. O que o senhor falou. No meu modo de ver, eu acho que cada pessoa, todos nós somos líderes. Por exemplo, um pai é líder da família dele, um irmão mais velho é líder do irmão mais novo. Né? E todos nós temos que tomar decisões. E quando nós estamos com a vida focada em Deus, ligada em Deus, nossas decisões são certeiras porque a gente sabe que Deus quer que a gente faça. Algumas decisões são de quando uma criança nasce, um pai, uma mãe, e confiar que o caminho certo é aquele, porque quando crescer o filho será um servo do Senhor, um bom filho. E esse exemplo de Neemias, ele serve para mim em qualquer situação da minha vida. Exato. Estar focado em Deus, confiar em Deus, e eu serei abençoado por Ele. Amém. Maravilha. Pastor Francisco. Eu destaco o seguinte, a obra de Deus é uma obra que enfrenta a oposição.
né? E que o servo de Deus ele não deve se pautar nem pela oposição, nem pelo aplauso, mas pela palavra de Deus, né? Você não deve, eu sou servo de Deus, vou procurar oposição. Não, nem aplauso, você não procura isso. Procure a vontade de Deus e se lance, né? Como Neemias fez, que Deus vai ser contigo. Deus estará com a gente, né? Gente, muitíssimo obrigado aí pela participação de vocês no programa dessa semana. Obrigado pelo tempo que vocês dedicaram aos nossos telespectadores nessa conversa, nessa semana sobre Neemias. Foram 2 personagens incríveis que vocês pegaram, Esdras e Neemias, e a partir dessa semana nós vamos estudar outros detalhes envolvendo esses 2 personagens. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, vocês são sempre muito bem-vindos e a gente se vê aqui no programa da próxima semana.